Tô aqui, tá, Alessandra? A hora que quiser começar, você me avisa que a gente começa. Isso, eu estou só fixando aqui as telas, que a gente já começa. Tá, sem problemas. Gente, eu vou, excepcionalmente, abrir um pouquinho antes dos 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos de tolerância que geralmente eu dou, porque o doutor Renato, ele tem horário, tá? As lives, eu gosto de lives longas, geralmente nossas lives, doutor Renato, demora até mais de 2 horas, né? Porque os convidados vão interagindo, eu também faço pergunta, mas hoje eu vou começar antes para a gente encerrar dentro do seu horário. Bom. Obrigado. Só um minutinho. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Alessandra Efren. Estou aqui com mais uma live do setor de assistência estudantil, em parceria com o Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Atendendo às políticas de inclusão e acessibilidade, vou iniciar com uma audiodescrição de mim e do ambiente. Sou uma mulher negra, cabelos ruivos, estou com uma blusa rosa e verde, e atrás de mim está uma estante azul e uma cortina estampada de vermelho e onça. Nessa estante azul tem alguns enfeites, como uma fonte em forma de elefante. As lives ficam gravadas no canal da Assistência Estudantil no YouTube, cujo link eu vou estar posteriormente colocando no chat. O canal é www.youtube.com/assistência estudantil, A maiúsculo, E maiúsculo, ponto. Tudo em letra maiúscula. O FJFGV, agora tudo em minúscula, vídeos. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Hoje é a nossa última live, ainda com temática do mês de julho, e para marcar os 10 anos de atuação do setor de assistência estudantil, vamos homenagear a seguinte data de julho. 13 de julho, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nosso convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Renato Arruda. Dr. Renato Arruda é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Possui residência médica em Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Tem mestrado pelo Danish Headache Center, da Universidade de Copenhague, da Dinamarca. Possui formação complementar em pesquisa clínica, princípios e prática de clínica de pesquisa, oferecido pela Harvard T.A.G. Chan School of Public Health. Realizou estágios eletivos internacionais nos seguintes serviços: Laboratório de Neuromodulação, na Escola de Medicina de Harvard, no Centro de Cefalea da Universidade de Roma, La Sapienza, no Danish Headache Center, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e foi pesquisador do NHS Guy's e St. Thomas Hospital, King's College. Membro de sociedades científicas nacionais e internacionais nas áreas de neurologia, cefaleia, neuropsiquiatria infantil e neuroeducação, além de fazer parte do Conselho Científico da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Publicou artigos científicos em revistas indexadas, nacionais e internacionais, é autor e coautor de capítulos de livros, é assistente editor da revista Headache, The Journal of Head and Face Pain, e, além de ser do quadro editorial da Headache Medicine, é coordenador e professor da pós-graduação Lato Sensu em Neurodesenvolvimento e seus transtornos da Faculdade Focus. Hoje ele vai falar sobre os desafios diários do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes de passar a palavra ao Dr. Renato,
Vou convidar a todos para ficarem atentos à programação do ciclo de lives em agosto, ainda temos mais lives, e setembro. Vou estar colocando nos canais oficiais da UFJF, a saber, no Instagram da UFJF, Campus de Governador Valadares, que é @UFJFCampusGV, no Instagram do Setor de Assistência Estudantil, que é @AssistênciaEstudantilGV, no Instagram do Núcleo de Apoio à Inclusão, que é @NAI-UFJFGV. Publico também nas minhas contas pessoais, no meu Instagram, que é @AlessandraEfrem, com EFREM, no meu Facebook, que vocês podem me adicionar procurando também pelo mesmo nome, e no canal do YouTube, que eu já mencionei. A próxima live será no dia 29 de agosto, às 15 horas, com a nutricionista Natália Galdino, sobre a importância das emoções para o comportamento alimentar. Posteriormente, estarei divulgando as datas das lives de setembro, cujos temas serão sobre a educação de surdos, com o professor intérprete de Libras, Duane Bonfim, da UFVJM, e Vida e Cuidado, com a professora Joana Eliese de Lucas Freitas, da UFPR. Por favor, acompanhem a nossa programação e participem e divulguem. Doutor Renato, há alguns anos, eu penso que a gente sofreu uma epidemia de diagnóstico de TDAH, tal qual o diagnóstico atualmente de autismo está em bastante evidência, né? Todas as pessoas que você conversa atualmente têm suspeitas de que ou tem traço de TDAH ou tem traço de autismo. Explica para a gente um pouquinho esse respeito. Por que todo mundo que atualmente padecendo de falta de foco e concentração, logo tem suspeita de que está desenvolvendo ou que nasceu com transtorno de déficit de atenção? Bom, primeiramente, boa noite, Alessandra, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e também para quem for ver o vídeo posteriormente. Quero agradecer pelo convite, gentil convite da Alessandra, agradecer também e parabenizar o setor de assistência estudantil da UFJF, parabéns pela iniciativa. Fiquei feliz de saber, 10 anos já, né, e promovendo essas atividades que acho bastante democráticas, né, online, a pessoa pode assistir de vários locais e mesmo assistir em momentos diferentes, então, parabenizar e agradecer pelo convite, Alessandra. E também de tema tão importante, né, a gente está falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Lembrar que o TDAH é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais prevalentes na infância e na adolescência, e que também persiste, em pelo menos 2/3 dos casos, para a fase adulta. Tá? Então, o TDAH acaba gerando uma série de comorbidades, eu acho que hoje a gente pode abordar isso, eventualmente, né, e causando muito impacto em contextos diferentes de vida do indivíduo, sua família e, por consequência, da sociedade. Então, vamos começar sobre isso que você me perguntou, né? A epidemia, entre aspas, de diagnóstico. Bom, primeiro ponto existe sim um aumento dos diagnósticos e, portanto, da prevalência, né? Prevalência é um termo estatístico, para quem não está familiarizado, que significa você faz um corte transversal na população, numa determinada população, num determinado local, e conta quantas pessoas que têm um determinado distúrbio, transtorno ou doença, enfim, isso é o que a gente chama de prevalência, né? A gente tem assistido um aumento da prevalência de autismo, do transtorno do espectro autista, nas últimas 2 décadas, especialmente na última década, né? Os dados do CDC, que é o órgão de controle para doenças infecciosas e não infecciosas, né? Um órgão respeitado nos Estados Unidos, e mundialmente também. Os últimos dados que eles divulgaram foram do ano passado, mostrando uma prevalência de autismo de 1 para cada 36 crianças de 8 anos de idade, né?
Isso a gente consegue, acompanhando ao longo do tempo, ver-se que o diagnóstico, a prevalência de autismo cresceu muito nos Estados Unidos. Isso também é observado em outros locais do mundo, mas estudos principalmente em países desenvolvidos, né? Países como o nosso, que é um país continental como o nosso, infelizmente a gente carece de dados populacionais. Agora, quando se fala do TDAH, isso não é observado, tá? Por mais que a gente tenha visto isso na boca corrente, nos grupos de WhatsApp, nas mesas de bares, restaurantes, existem estudos mostrando que a prevalência de TDAH não aumentou exageradamente. Acho sim que faz-se mais diagnóstico, tem-se feito mais diagnóstico nos últimos anos, graças a uma maior conscientização da população sobre TDAH, também mais diagnóstico em população faixa etária adulta, já que também essa conscientização traz a noção de que o TDAH pode persistir na fase adulta, e não é só aquele transtorno de criança, que TDAH não é que os pais não educam direito, ou que a criança falta palmada, TDAH não é isso. Então, tem sim sido feito mais diagnóstico nos últimos anos, mas estudos confiáveis, publicados em revistas de alto fator de impacto, não mostram uma diferença estatisticamente significativa para aumento sobremaneira do diagnóstico de TDAH, tá? Ao passo que, sim, a gente percebe isso para o autismo, de fato, tem aumentado o diagnóstico e prevalência. Agora, um aspecto importante, a segunda parte da sua pergunta, sobre traços, né? Uma coisa é a gente falar, olha, eu tenho traços de autismo, eu tenho traços de TDAH, outra coisa é falar, eu fecho critérios, ou eu tenho o diagnóstico, de fato, para o transtorno do espectro autista, ou o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ter traços não significa que você tem aquele transtorno. Isso é importante porque o TDAH, ele versa sobre sintomas que todos nós temos, em maior ou menor grau, tá? Uma vez que a atenção é uma habilidade neurológica que todos nós temos. A atenção depende de vários fatores. Eu costumo falar aqui em consulta, né, com as famílias, de que a atenção ela é o resultado de um conjunto de fatores, tá? E aí, todos nós temos atenção, portanto, todos nós vamos ter algum grau de desatenção. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? Quem aqui nunca esqueceu alguma coisa, algum prazo, algum compromisso, perdeu algum tipo de objeto, tá? A diferença uma coisa é eu ter desatenção, uma coisa é eu ter, por exemplo, ansiedade, é um sintoma que eu gosto de falar. Todos nós temos também algum grau de ansiedade, isso é universal. A ansiedade, desde que controlada, ela é boa, porque se eu sei que eu tenho uma prova para fazer, uma prova importante para fazer daqui a um mês, ou um trabalho importante para entregar daqui 3 meses, um pouquinho de ansiedade é importante, porque isso me move. Isso faz com que, poxa, eu preciso me planejar, preciso me organizar para entregar isso a tempo, tá? Ao passo que, se essa ansiedade começa a aumentar sobremaneira, de modo a atrapalhar meu sono, eu demoro para iniciar o sono, eu acordo no meio da noite, não consigo voltar a dormir, influencia no meu humor, eu começo a ficar mais impulsivo, eu esqueço das coisas, influencia na libido, na alimentação, no uso de bebida alcoólica, por exemplo. Bom, essa ansiedade deixou de ser algo controlado para ser algo que está trazendo impacto, para ser algo que está acontecendo em contextos diferentes, traz impacto. Então, deixou de ser um sintoma universal e controlado para algo que a gente chama de um transtorno de ansiedade. No TDAH, acontece muito isso, né? Então, a pessoa fala, eu tenho um pouquinho de desatenção, eu esqueci o meu celular, esqueci um compromisso, e aí ela fala, eu tenho TDAH, ou eu tenho escutado muito isso ultimamente, assim, meu TDAH está atacado, o meu TDAH está exacerbado ultimamente, e assim por diante. Agora,
isso não são traços de TDAH, isso são sintomas normais, todos nós temos desatenção. E aí um outro fator que eu coloco aí para esse aumento, esse modismo, entre aspas, né, modismo, lembrar que moda é um conceito estatístico, né, a moda que a gente conhece pejorativamente é de Fashion Week, essas coisas, mas moda é um conceito que surgiu na estatística para descrever aquilo, um determinado padrão que é o mais observado, tá? Então, existe sim uma moda em falar de TDAH, não que isso repercuta em aumento de prevalência, que os estudos não mostram, tá? Mas por que vem essa moda? Eu acredito muito por conta de redes sociais, pelo menos esse é um fator, tá? Eu vejo que as redes sociais, o empoderamento de informações é muito bom, por um lado, eu sou a favor. Por outro lado, assim como qualquer tecnologia, a gente tem o lado obscuro, né, o lado negativo disso. E eu colocarei aqui que, geralmente, o Instagram, o que acontece lá no Instagram, né, Alessandra, é o raciocínio clínico ao inverso. Porque você começa pelo post, o post está lá com o título, saiba os 5 principais sinais de TDAH. Então, o post já está começando com um diagnóstico. Aí você vai rodando o post, aí vem, desatenção, impulsividade, hiperatividade, dificuldade em tomada de decisão, dificuldade em manejo de tempo, de dinheiro. E aí a pessoa vai vendo aquilo, quem nunca teve essas dificuldades? Todos nós, em algum momento, né? Então, aí, isso é o que a gente chama de raciocínio clínico ao inverso, porque a maneira correta de se fazer diagnóstico não é de trás para frente, do diagnóstico para os sintomas. Não, o paciente chega na consulta e você vai primeiro perguntar o que está havendo. E com o tempo, com a consulta, você vai afunilando para eventualmente chegar a um diagnóstico. Então, acho que esses são os principais fatores aí. Sim. Doutor Renato, diante do desafio da gente mapear as comorbidades, eu vou perguntar primeiro quais são as principais comorbidades que podem ser, né, que vêm junto com o TDAH, ou quais são os principais quadros diagnósticos que podem levar a um diagnóstico errôneo de TDAH? Uma ótima pergunta. Para começar a responder, vamos primeiro definir o que são comorbidades, né, para quem está assistindo a gente. Comorbidade é uma condição, uma associação entre duas condições, e essa associação tem uma chance maior do que o casual, do que o corriqueiro da população, tá? Desde que essa associação entre duas condições não seja uma associação causal. Vou dar um exemplo. Quem tem pressão alta tem mais chance de ter diabetes, e vice-versa. Então, pressão alta é comórbida ao diabetes, assim como o diabetes é comórbido à pressão alta. São condições comórbidas. Quem tem um tem mais chance de ter o outro. Eu, por exemplo, eu não tenho pressão alta nem diabetes, mas ainda assim, existe uma chance de um dia eu vir a desenvolver diabetes ou pressão alta, só que a chance da pessoa que tem pressão alta desenvolver diabetes é maior do que a minha, que não tenho pressão alta. Portanto, isso é o conceito de comorbidade. Errado seria se eu falasse assim, doutor, então, quem fuma tabagismo é comórbido com câncer de pulmão? Errado, porque tabagismo leva a câncer de pulmão, é uma das causas, aumenta a chance de ter. Então, existe uma causalidade aí, tá? Então, não se fala que o câncer de pulmão é comórbido ao tabagismo, tá? Então, essa é a definição de comorbidade. No TDAH, a gente sabe que existe uma série de comorbidades. Essas comorbidades, elas variam ao longo da vida. Enquanto que em crianças e adolescentes nós vemos alguns grupos de comorbidades mais frequentes, quando se chega no final da fase adolescência, início da fase adulta e adultos de fato, essas comorbidades são outras, tá? Algumas persistem, mas muda o perfil de comorbidades. E a gente pode dividir comorbidades em 2 grandes grupos, tá? Tanto para crianças quanto para adultos, mas 2 grandes grupos de comorbidades. Comorbidades que a gente chama somáticas, ou seja,
relacionado a transtornos, doenças do organismo em si, biológicas, né? E comorbidades neuropsiquiátricas. Tá? Então, vamos lá. Na infância e na adolescência, é muito comum nós vermos comorbidades neuropsiquiátricas, entre elas os transtornos específicos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, transtornos do desenvolvimento motor, desenvolvimento da coordenação, transtorno do espectro autista. Ou seja, o que eu estou dizendo? Entre aquelas crianças que têm TDAH, elas têm mais chance de apresentar essas comorbidades que eu estou falando. Tá? Então, outros transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos da comunicação, da linguagem, sons e fluência da fala, a gagueira de início na infância, tá? E assim por diante. Falar de transtorno de ansiedade comórbido ao TDAH também é comórbido, tá? Só que os transtornos de ansiedade, eles vão começar a aumentar, de fato, a prevalência durante a adolescência, e aí sim, na fase adulta, com pico na fase adulta. Aí a gente vê bastante comorbidade de transtornos de ansiedade, outros transtornos de humor, transtorno depressivo, transtorno do humor bipolar, ou transtorno afetivo bipolar. Existem alguns dados mostrando alguma relação, né, de transtornos de personalidade, como borderline, né, cluster B, com o TDAH. Agora, até aqui eu estava falando de comorbidades neuropsiquiátricas. No adulto, inclusive uma meta-análise recente do começo desse ano, mostrando comorbidade de TDAH no adulto com diabetes mellitus tipo 2, com obesidade e, portanto, com aumento de risco cardiovascular. Em adolescentes, por falta de controle do impulso, a gente vê uma comorbidade importante de TDAH com transtorno por uso de substâncias, com delinquência, criminalidade, aumento de acidentes automobilísticos, aumento de encarceramento. Imagina, Alessandra, que a gente tem tudo isso documentado, publicado. Se você vai numa prisão, né, e faz diagnóstico de todo mundo, você vai ver que tem uma prevalência de TDAH bem maior do que na população livre, né, que está na sociedade. Gestação precoce, uso de substâncias, eu falei, gestação precoce indesejada também é frequentemente observado TDAH. Então, você pega todas as meninas, né, que tiveram uma gestação precoce, indesejada, e vê quantas têm TDAH, você vai ver que a prevalência é muito maior do que na sociedade. Tá? E aí, por fim, um estudo preliminar ainda, tá? É muito cedo da gente bater martelo, as evidências ainda são bem preliminares, mas ainda assim um estudo robusto, que foi um estudo de coorte, de segmento, publicado no JAMA, uma revista de alto fator de impacto, foi publicado no finalzinho de 2023, inclusive tinha um brasileiro envolvido nesse estudo, mostrando dados preliminares de associação do TDAH com demência do tipo Alzheimer, tá? De novo, ainda é muito cedo para a gente, a ciência é feita de replicação, né? A gente precisa replicar esses dados para comprovar, mas já mostrando alguma relação com demência. Sobre a segunda parte da pergunta, então, são várias comorbidades, elas mudam ao longo da vida entre crianças, adolescentes e adultos. As comorbidades podem ser somáticas, ou podem ser também neuropsiquiátricas. Eu não falei de distúrbios do sono, muito comum, né? Eu não falei, mas existe associação com doenças autoimunes, entre elas hipotireoidismo, existe associação com infecções de trato respiratório. No COVID, eu vi um estudo israelense mostrando que indivíduos com TDAH tinham maior chance de serem entubados, de ter um quadro mais grave de COVID. Tá? Mas, enfim. Agora, uma outra coisa é diagnóstico diferencial. Uma coisa é comorbidade. Outra coisa é aquilo que parece TDAH, mas não é. Tá? Então, diante de um paciente, diante de uma pessoa, você está avaliando um quadro que a pessoa chegou lá e falou, olha, eu tenho desatenção, eu estou vendo que eu estou muito impulsivo, impulsiva, e aí você vai avaliar, tá?
lembrar sempre que uma coisa é você chegar no diagnóstico, tá? Mas a gente sempre precisa afastar o que a gente chama de diagnóstico diferencial, ou seja, parece, eu estou pensando nisso aqui também, porque essa outra condição também tem sintomas parecidos com esse, mas são coisas que eu preciso, ou é esse ou é esse. Isso é diagnóstico diferencial, tá? Outra coisa que é no momento mais adiante da avaliação é ver, tem TDAH, mas também tem comorbidade com tal coisa. A pessoa pode ter TDAH e pode ter autismo também. Tá? E isso é um conceito relativamente recente, porque a DSM, que é a nossa, o Manual de Diagnóstico e Estatística, né, é a grande, desculpa pela associação, mas é a grande bíblia para quem trabalha nessa área, tá? Lá onde tem os critérios diagnósticos, e foi só na última edição da DSM, que é a 5ª edição, lançada em 2013, que aceitou-se de que poderia haver condições neuropsiquiátricas comórbidas. Então, a pessoa poderia ter TDAH e dislexia, poderia ter TDAH e transtorno de ansiedade, poderia ter autismo e deficiência intelectual, e assim por diante, tá? Então, aí, isso reflete a realidade, então foi importante essa atualização, porém, dificulta também a realidade. Porque se você não faz um bom diagnóstico, a chance de um tratamento eficaz cai bastante, né? Ao passo que também, se você só vê uma condição e não avalia as outras possíveis condições comórbidas, também, tá? Então, eu diria que, falando agora já da sua segunda parte da pergunta sobre diagnóstico diferencial, aquilo que parece, mas não é, né? Eu vejo muito aqui em adultos transtorno de ansiedade, principalmente transtorno de ansiedade generalizada, tá? Porque a ansiedade, ela cursa com um estresse metabólico. O nosso corpo não anda sem nossa mente, né? Então, perturbações da nossa mente acabam influenciando a maneira como o nosso corpo funciona. Então, nesse estresse metabólico, uma série de substâncias, muitas inflamatórias, são produzidas e podem causar dificuldades cognitivas, por exemplo, a desatenção. Dificuldades de regulação emocional, por exemplo, controle inibitório, regulação emocional, impulsividade. Então, na ansiedade, você pode ter sintomas que parecem TDAH, mas que não necessariamente são TDAH. Então, aí que entra a importância de você fazer uma boa avaliação. Ótimo. Bom, já temos aqui perguntas no chat. Gente, quem tiver pergunta, pode ir colocando no chat, porque aí eu já vou lendo e a gente já vai aqui enriquecendo o debate, tá bom? Vamos lá. De Grego está perguntando: há algum meio de evitar a comorbidade, que é, no caso dela ali, a ansiedade generalizada, para que o adulto com TDAH não a desenvolva? Boa, é uma ótima pergunta também, Patrícia Diego. O que acontece? A gente sabe, por exemplo, que, vou começar com exemplos mais palatáveis. Por exemplo, nesses estudos que a gente viu a associação do TDAH com desfechos negativos em termos de acidentes automobilísticos, encarceramento, delinquência, gestação precoce, transtorno por uso de substância. Todo esse estudo está muito bem documentado que os grupos que foram tratados para TDAH desenvolviam menos essas comorbidades. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, pessoas que tinham TDAH foram internadas por intoxicação, né, uso de droga, vamos colocar bem simples assim. E o índice de pessoas que recorrem, mesmo depois da internação, que recorrem ao uso de droga e têm que ser internadas de novo, é altíssimo, né? O nosso tratamento atual para transtorno do uso de substância é muito ruim, essa é a verdade. Só que aí viram que, dentre esses indivíduos com transtorno por uso de substância, aqueles que começaram o tratamento para TDAH, internavam menos, reinternavam menos. Aí começaram a replicar, nossa, será que o tratamento TDAH muda desfecho? E aí viram isso para acidente automobilístico, viram isso para encarceramento, ou seja, prisão, criminalidade.
tá? Então, eu acabei não falando, mas tem para ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, também uma comorbidade com TDAH. Agora, o ponto é, será que tratar o TDAH vai evitar desfechos, por exemplo, demência, que eu estava comentando, e demência lá na frente da vida, né? Tantos outros fatores podem influenciar em demência, a gente ainda não tem essa resposta, tá? Só um spoiler, mas aquele estudo do JAMA, eles fazem uma análise de subgrupo, o subgrupo que era tratado com psicoestimulantes evoluía com menos demência do que aquele grupo não tratado para TDAH, tá? Agora, no caso da Patrícia, que pergunta sobre TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, ainda não existem dados muito robustos, porque quando você pega duas condições com uma prevalência bem significativa, né, transtorno de ansiedade no Brasil pós-pandemia, esse é o dado do grupo lá do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo. O Brasil pós-pandemia tem quase um quarto, quase 25% de prevalência de transtorno de ansiedade. É enorme esse número. Pré-pandemia, em 2019, foi publicado, era 17%, que eu já achava muito. 17%, eu já achava muito. Mas, veja, estão aí os estudos. Na vida universitária, muito comum, casos epidêmicos de ansiedade, grupos que se unem, de universitários que se unem em torno de crises de ansiedade, eles se aconselham em torno de sintomas de ansiedade, né? É um período extremamente ansiogênico a vida universitária. Sem dúvida. Então, só terminando, Patrícia, quando você pega, como eu estava dizendo, quando você pega condições que têm uma prevalência bem razoável, os estudos, do ponto de vista estatístico, fica mais complicado, tem que ser mais controlado, tá? E, então, ainda não tenho esse dado robusto para te falar, se eu tratar para TDAH, eu vou diminuir a chance de transtorno de ansiedade generalizada. Mas, na prática, o que a gente vê é que sim, tá? Na prática, então isso não é um dado científico, mas na prática a gente vê que TDAH não tratado, como eu já tinha falado, é comórbido com ansiedade. Aí você trata o TDAH e vê que o desempenho daquela pessoa, em vários contextos, melhora muito. Então, a chance acaba diminuindo. Sim. Bom, ainda aqui no chat. Ângela, eu vou deixar a sua pergunta para a parte de medicação, pode ser? Quando a gente entrar nas medicações, aí eu vou ler a sua pergunta e já faço uma também. Vou continuar aqui com a Cláudia, que está dentro do que a Patrícia tinha perguntado. Bom, a Patrícia estava falando, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada bem antes da pandemia, né, pré-pandêmica, e a Cláudia está falando, qual o principal fator de diferenciação do TDAH para o TAG? Gente, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Para quem não conhece. Primeiro, boa noite, Cláudia. A Cláudia é futura psicopedagoga, estudante assídua, participa das lives e estuda bastante. Obrigado pela sua pergunta. Bom, veja, existe uma intersecção de sintomas, um overlap. Então, TDAH cursa com desatenção, impulsividade, no TAG isso pode acontecer também, tá? Agora, como que a gente vai diferenciar um do outro? Primeiro, é importante ter esse conceito de que o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele precisa ter o início dos sintomas antes dos 12 anos de idade. Tá? Então, o TDAH, ele é genético, ele tem um imprint genético, ele está lá, a gente nasce com isso e a gente vai passar a manifestar em algum momento da vida, mas por definição, esses sintomas precisam começar a se manifestar antes dos 12 anos de idade. Ao passo que o TAG, ou transtorno de ansiedade, né, enfim, ele pode começar simplesmente na fase adulta e nunca teve antes. Tá? A herdabilidade ou a genética por trás do transtorno de ansiedade é bem menor, tá, se comparada ao que a gente vê no TDAH. Esse é um dos fatores. Agora, transtorno de ansiedade, os pensamentos ruminativos que o paciente tem, não necessariamente são pensamentos, como a gente vê no TDAH, advindos de muita disfunção executiva, tá? Então, são pensamentos ansiosos mesmo, tá? Então, a pessoa sai, a cabeça não fica no presente, fica sempre ou no futuro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, muita preocupação, né? Ou ruminando muito o passado, então, mas e se...
e se tivesse sido dessa forma, e acaba não vivendo o presente. Ao passo que o TDAH é uma dificuldade de realizar o presente. Tá? O TDAH também, lembra, também pode ter ansiedade, mas o TDAH per se, o TDAH puro, né, isolado, esses tipos de pensamentos mudam, tá, entre si. Fora que existem outros sintomas do transtorno de ansiedade generalizado, sintomas somáticos. Então, a pessoa sente taquicardia, sente o coração vindo pela garganta, o ar não entra, sua mão pode tremer, existem gatilhos, né? Diferente do TDAH, que ele está lá. O transtorno de ansiedade, ele tem circunstâncias que ele pode se exacerbar. Tá? Então, tem uma série de fatores para diferenciar o conjunto da obra, viu, Cláudio? Eu vi que você colocou o principal fator, mas são vários fatores para diferenciar, ou até, como eu falei, até de fazer diagnóstico comórbido, os dois estão presentes nesse momento. Bom, a Ângela está perguntando, doutor Renato, se você já conhece esse livro aqui, me parece que é um livro TDAH 2.0, já leu e o que achou? Se eu não me engano, é da Halliday, né? Eu tenho esse livro, eu comprei, ainda não tinha tradução no português, eu não sei se já tem ou não. Eu comecei a ver algumas coisas por cima, eu não li o livro todo, não. Se eu não me engano, são de psicólogos americanos. Tá? Me desculpa se eu estiver errado, eu não li o livro todo, não, mas eu me lembro que eu tenho um livro aí, ADHD 2.0. Bom, alguém aqui está perguntando, a Soraya está querendo falar. Pode falar, Soraya. Bom, alguém levantou a mão. Eu vou continuar lendo o chat. Se você ligar o microfone e quiser falar, por favor, pode me interromper. Bom, agora a Érica está perguntando. Oi, pode falar. Ah, tá. Eu não estava conseguindo ligar o microfone, desculpa. Sim, sim. Uma questão eu tenho, você falou o TDAH tem um fator genético, né? Mas assim, caso não tenha esse fator genético, a criança, principalmente, a adolescente, que fica muito no celular, às vezes está comendo olhando o celular, vai para o banheiro com o celular e começa a desenvolver essa distração, né, essa falta de atenção, pode chegar a desenvolver o quadro diagnóstico mesmo de TDAH? Ótima pergunta, Soraya. Obrigado, viu, pela sua participação. Vamos começar pela parte genética. TDAH é para quem pode, não é para quem quer. Então, se a pessoa não tem como a gente fazer isso, com conhecimento atual, a gente não tem como fazer isso, mas vamos supor que a gente consiga identificar todos os genes. Por enquanto, a gente tem algumas unidades que são genes fortes candidatos, mas a gente tem outros candidatos um pouco menos fortes, que são dezenas, mas a gente não sabe tudo, então pode ser que surjam outros, tá? Então, a gente não sabe todos os genes e loci gênicos relacionados ao TDAH, mas vamos supor que a gente saiba todos eles. É muito difícil, para não dizer impossível, não vou falar impossível, porque as coisas mudam muito, né? É muito difícil a gente isolar e falar assim, não, a pessoa não tem fator genético que a predispõe a ter TDAH. Tá? Então, isso é um grande ponto. Até porque, mesmo que a pessoa, vamos supor, não tem nenhum gene desse suposto conhecimento que a gente tem genético de que possa ter associação com o TDAH, ainda assim podem ter mutações gênicas. Então, você não tem o gene, mas houve uma mutação e você passa a ter. Mesmo sabendo que você herda 50% do seu material genético vem do pai, 50% vem da mãe. Mas nem tudo é igualzinho pai e mãe, porque existem essas mutações, tá bom? Essa mutação seria ali no momento da gestação, né? Da concepção, da gestação. Não necessariamente, tá? Porque existe um fator que a gente chama de epigenética. Tá? Então, a epigenética é quando fatores extrínsecos, fatores ambientais, acabam mudando a nossa genética. Tá? Então, isso é basicamente o que a gente chama de fatores de risco. Então, existem fatores de risco mais sabidos, né, que a gente conhece mais, por exemplo,
idade da mãe no momento da concepção, acima de 35 anos, é um fator de risco para TDAH na prole. Uso de tabaco, exposição a tabaco e álcool e drogas durante a gestação são fatores de risco. A prematuridade também é um fator de risco, baixo peso ao nascimento é um fator de risco também para TDAH. Agora, a criança, nos primeiros anos de vida, ela pode ter o que a gente chama de susceptibilidade ou vulnerabilidade genética. Então, vamos imaginar assim, ela pode ter genes para TDAH, só que esses genes podem estar silenciados, eles não estão produzindo proteínas, não estão produzindo o material genético que está escrito lá. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa acaba passando por um fator de risco ambiental e esse fator de risco vai lá e liga o gene. O gene estava silencioso, sem estar produzindo, e ele passa a produzir proteínas que vão, em última análise, modificar nosso comportamento, gerando aí sintomas que podem desencadear depois o diagnóstico de TDAH. E isso acontece ali ao longo do desenvolvimento do indivíduo, em fases específicas, doutor Renato? Ao longo do desenvolvimento, e lembrar que o desenvolvimento neurológico, né, começa na 3ª semana de gestação, já temos aí o início do nosso desenvolvimento neurológico. Então, desde a gestação, aquele feto, aquele embrião, ele já está exposto a condições do meio. Se essa mãe usa algum tipo de substância, ou se tem privação de nutrientes essenciais, né? A deficiência de ferro é um fator que é discutido ainda, mas existem algumas evidências, ainda é pouco, mas existem algumas evidências que a anemia, a deficiência de ferro também sejam fatores de risco. Então, esse desenvolvimento neurológico começa lá intraútero, durante a gestação, mas ele persiste, principalmente nos primeiros anos de vida, que a criança está a todo vapor produzindo, está gerando novas conexões, desenvolvendo, adquirindo habilidades, mas com o tempo vai decaindo, né? Então, hoje, com o conhecimento atual, esses fatores de risco podem agir em diferentes fases do neurodesenvolvimento. Nessas fases, eles podem ser mais impactantes ou menos impactantes, mas os sintomas precisam começar antes dos 12 anos. Então, Soraya, essa era a primeira parte da pergunta, tá? Sobre a segunda parte, que você menciona sobre telas. Ao que se sabe até hoje, o uso excessivo de telas, principalmente se esse uso excessivo vem nos primeiros anos de vida, na primeira infância, que é até 5 anos de idade, eles podem, exacerbar sintomas de TDAH, ou seja, a criança já tem sintomas de TDAH e o uso excessivo de telas piorou esses sintomas, recrudesceu, exacerbou. Porém, a gente sabe também que o uso excessivo de telas pode gerar sintomas que parecem TDAH, por exemplo, a desatenção, tá? Mas em crianças, adolescentes que não necessariamente, ou adultos, que não necessariamente têm o TDAH. Tá bom? Então, veja só o que eu estou falando, para a gente não fazer confusão. Uso de telas não causa TDAH. O TDAH é para quem pode, para quem tem genética para isso. Não é para quem quer, eu quero ter TDAH. Não é uma questão de querer. É preciso que você tenha vulnerabilidade genética para isso. Tá? Então, o uso de telas excessivo não causa TDAH, mas pode ou piorar os sintomas de quem já tem TDAH, ou causar sintomas que parecem TDAH, mas não é TDAH. Tá? E por que isso? Aí existem muitas teorias, mas até hoje o que eu li, veja, hoje muitas redes sociais, você está lá no Instagram, você está passando o Reels, TikTok é mais rápido ainda. Então, você faz um condicionamento na sua atenção, olha, minha atenção dura ali 10 segundos, porque é o tempo de duração do Reels. Né? E aí você faz isso horas por dia, muito estímulo, telas, luz e tal, e recompensa imediata. Então, você está condicionando sua atenção para aquilo lá. Aí você vai ler uma página de um livro que precisa de uma atenção sustentada muito maior, não tem tantas luzes, sons e movimento, você chega no final da página, mas o que eu li aqui? Não estou prestando atenção. Por quê? Porque você condicionou sua atenção. Condicionamento. Quem quer correr, você vai começar a correr. Nunca corri na vida, né? Você vai correr.
No começo, correr um quarteirão é um parto, é muito difícil. Mas se você treinar, você vai gerar condicionamento físico. E, eventualmente, você vai correr 10 quilômetros, o seu corpo se acostumou, você condicionou o seu corpo para aquilo. Agora, você faz uso excessivo de telas, você está condicionando sua atenção para durar aqueles 5 segundos do Rios. Eu vou só fazer um adendo, doutor Renato. Eu tenho muito interesse em mídia, em cinema, né? Nessa parte de comunicação. Quando eu ainda era estudante de graduação, o meu TCC foi sobre cinema. E um dado que me interessou na época foi que a velocidade de apresentação dos filmes foi aumentando. Então, já a partir do cinema, essa velocidade foi aumentando. Então, quando chega ali na internet, você vê cada vez mais essa instantaneidade. Então, isso subjetivou nós, seres humanos. Porque se a gente era num ritmo, hoje, com essa exposição a tantos estímulos e tantas formas de mídias diferentes, e cada vez mais rápido, fora as exigências da contemporaneidade, faz com que você tenha um span menor de atenção. Você pega uma criança que ela nem acompanhou essa aceleração do cinema, porque cinema é filme, né? Você precisa o quê? De ter uma atenção durante 1h30 no mínimo, se pegar os filmes orientais, até 4 horas de duração. Você pega uma criança que foi, né, que pequenininha ali, começou a ter contato com Reels, com TikTok, ela vai ter um span bem menorzinho, uma dificuldade muito grande de sustentar a atenção em situações onde você não tem estímulo, né? Que é ali a vida escolar, ainda mais quando você adentra as séries maiores e principalmente a vida universitária. Perfeito. Eu gosto bastante de cinema também, viu, Alessandra? Eu não sou cinéfilo, não, mas eu gosto bastante de cinema. E veja que Hollywood, tá certo que Hollywood vai muito de acordo com a onda, né? A bilheteria lá manda, o cash manda lá, né? Não é exatamente arte. Mas vamos lá. Hollywood teve uma diminuição do tempo médio dos filmes, né, nos últimos anos, porque as pessoas estavam sem paciência mesmo. É claro que alguns bons diretores, que não são vendidos para isso, mantiveram e até em alguns filmes eles aumentaram a duração para mais de 2 horas, né? E recentemente alguns desses filmes ganharam Oscar, inclusive, que aí é arte mesmo, né? Mas concordo com você, tanto circunstâncias da nossa sociedade atual, uma coisa maluca, né? A demanda é muito grande, quanto esse condicionamento do span de atenção para baixo, a gente vê bastante isso também. Queria aproveitar e, se for possível, Alessandra, fazer uma propagandazinha, mas a gente vai fazer um evento no final de setembro, no dia 28 de setembro, é um sábado, nós estamos organizando o TDAH Summit. Vai ser um dia inteiro só de palestras com pessoas da área, com uma tônica muito interdisciplinar, tá? Essa é uma da pegada dos nossos eventos, é que sejam eventos interdisciplinares. Então, para terapeutas, são para profissionais de saúde, para profissionais de educação, para pais, para adultos que, poxa, eu acho que eu tenho TDAH. Os nossos eventos, eles não são só científicos, só para a comunidade médica, muito pelo contrário. Então, quem tiver interesse, eu coloquei aí o link, tdhsummitrp.com.br. Então, é um evento que vai ser híbrido, para quem quiser estar aqui conosco, vai ser em Ribeirão, então teremos a parte presencial, mas também um evento que vai ser transmitido online, ao vivo. Eu estou longe, não vou poder ir para Ribeirão, também tem essa opção. Não, eventos híbridos gostamos muito, né? Eu participo de vários, assim. Bom, obrigada pelo convite, depois eu vou acessar com carinho. Bom, a Érica está perguntando. Boa noite, gostaria de saber a partir de quantos anos o TDAH pode ser diagnosticado e a partir de quantos anos uma criança pode ser medicada devido ao TDAH. Muito bom, Érica. Então, veja, você pega lá nosso guia, né, de critérios diagnósticos, e hoje o grande guia, o mais validado, mais
pautado em evidência científica, mais respeitado internacionalmente, é a DSM-5, ou seja, a 5ª edição da DSM. Mas mesmo se você pegar o ICD ou CID, né, o CID atual é o CID-11, a 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças. A DSM, quem publica é a Associação Americana de Psiquiatria, enquanto que o CID, quem publica é a Organização Mundial de Saúde, tá? Tanto em um quanto no outro, você vai lá, TDAH, critérios diagnósticos, você vai ver que não tem uma idade mínima para diagnóstico. Ó, TDAH só se diagnostica a partir de 7 anos de idade. Não tem isso lá. Tá? Você pode procurar e não vai achar. Então, o primeiro ponto é esse, não existe uma idade mínima para diagnóstico. Agora, existe um contraponto. Se eu mostro para vocês uma criança, mesmo que você, quem esteja assistindo aí, não seja médico, não seja da área da saúde, mas eu mostro uma criança para vocês e falo assim, ó, esse aqui é o Joãozinho tem 2 anos de idade e ainda não anda. Vocês vão falar para mim, opa, doutor, tem coisa errada aí, né? Porque 2 anos já era para estar andando e ele não está andando. Vamos lá, vamos passar por alguma avaliação, porque eventualmente a gente está perdendo tempo de ajudar o Joãozinho. Tá? Então, primeira coisa, essa história de que cada criança tem seu tempo, do ponto de vista neurológico, é uma grande balela. Tá? Por outro lado, vamos imaginar uma outra criança, o Joaquim. Aí eu mostro o Joaquim para vocês e falo assim, olha, o Joaquim tem 9 meses de vida. Ele ainda nem completou 1 ano. E o Joaquim não está andando, gente. Aí que vocês vão falar para mim, ô, doutor, calma aí, pô. Não está nem na idade de andar ainda. Deixa o menino, espera um pouco. TDAH não tem idade mínima para diagnóstico. Porém, a gente sabe que a sede do TDAH são nos lobos frontais, principalmente no córtex pré-frontal, que é uma região do nosso cérebro onde tem uma circuitaria ali envolvida em funções executivas, controle inibitório, regulação emocional. Os grandes problemas por trás do TDAH são em funções executivas. Ah, não é desatenção, doutor? Sim, a atenção é um tipo de função, é o resultado da ação de várias funções executivas. O que está por trás do TDAH mesmo é uma disfunção executiva. E como eu falei, funções executivas, a sede delas, em boa parte, tá, gente? Não estou sendo estritamente rigoroso aqui, mas boa parte delas é no córtex pré-frontal. E aí, eis que o córtex pré-frontal, ele termina de maturar, não termina, mas ele passa por uma boa parte da maturação ali com 5 para 6 anos de idade. Então, qual que é a implicação disso que eu estou falando? Olha, a rigor, não existe idade mínima para diagnóstico, mas se a criança ainda não tiver 5 anos de idade, pense bem se é mesmo TDAH, tá? Às vezes vale a pena uma observação, a evolução. Quem trabalha nessa área de desenvolvimento, a gente trabalha muito mais com um filme do desenvolvimento, não com uma foto, tá? Então, muitas vezes eu preciso observar mais essa criança, né? Olha, vamos adotar algumas outras estratégias comportamentais, vamos começar uma terapia aqui ou ali, vamos pedir para a escola dar mais atenção, mas não necessariamente significa que isso é TDAH. Então, resumindo, antes dos 5 anos, é possível diagnosticar TDAH? É, mas são aqueles casos mais graves, em que a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade leva a muito prejuízo funcional, em contextos diferentes. São sintomas que estão trazendo impacto no desenvolvimento da criança, tá? Porque eu tenho diversos casos, colegas meus, tem diversos casos, que a criança vem por hiperatividade com 4 anos, aí isso... Tá, vamos observar, adotar algumas medidas, volta com 5 anos e meio, 6 anos e está controlado. Isso não é TDAH. O córtex pré-frontal, a área do freio, amadureceu, essa criança agora consegue se regular mais, e não era TDAH. Bom, por falar, já que você tocou nessa questão familiar, doutor, é comum você começar... Né? Claro que o pai e mãe que vai trazer a criança, mas é comum você começar a tratar a criança e ir até o pai e a mãe? Como assim, ir até o pai e a mãe? Os pais descobriram que tem? Sim, porque, veja bem, uma questão genética, muitas vezes o pai e a mãe traz a criança, mas ele tem aquele problema igual do filho,
né? Muito bom, Alessandra, é muito comum, tá? É muito comum no final da consulta, o pai ou a mãe, assim, doutor, essas perguntas que você fez todas aí em relação ao nosso filho, eu estou me vendo aí. Então, assim, como eu estava comentando, o TDAH tem um componente genético muito forte. Então, existem estudos populacionais com milhares, centenas de milhares de pessoas mostrando que a herdabilidade do TDAH é em torno de 75%, ao redor de 75%. Tem estudos até falando de 78%, 80%. Tá? Mas eu gosto de ser um pouquinho mais conservador, 75%. Isso significa que, se eu dou agora um diagnóstico de TDAH para uma criança ou um adolescente, por exemplo, a chance do pai e ou a mãe terem TDAH é de 75%. Vou dar alguns exemplos de comparativos para vocês. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a herdabilidade é baixa, 30 e poucos por cento. Transtorno depressivo, em geral, é 50 e poucos por cento. Quando a gente fala de esquizofrenia, uma das condições mais herdáveis da medicina é 80 e poucos por cento. Altura, que é algo muito herdável também, é 80%. TDAH 75%, gente. Então, é, assim, muito comum de começar na criança, no adolescente, e parar no pai e na mãe. Sim, porque eu ouvi recentemente um consultório, um pai descrevendo um filho, né, interior de Minas, muito encapetado e tal. Eu também sou tão encapetado, sabe? Então, é comum depois os pais, eles fazerem essa reflexão, né, eles chegarem que muitas das atitudes das crianças é deles mesmo, e às vezes, tratando os pais, você consegue ali ter uma perspectiva de melhoria da criança, melhor, né? Assim, você fazer educação parental, essa é uma área muito promissora, tem tido um boom de evidências recentemente. Então, todo o congresso TDAH que você vai ter alguma sessão lá que vão ter palestras sobre treinamento parental. O que é treinamento parental? É importante diferenciar de psicoeducação e treinamento parental. Psicoeducação é quando você passa um tempo explicando, olha, TDAH é um problema de freio, de funções executivas, o TDAH é herdável, papapá. Isso você está ensinando sobre TDAH, psicoeducação. Isso não necessariamente vai repercutir, o que os estudos mostram, tá? Tem uma eficácia disso repercutir em melhoras de sintomas na criança baixa. Ao passo que, se você parte para um programa de treinamento parental, então eu vou ensinar para esses pais técnicas de como agir com uma criança que está extremamente agitada, desatenta, impulsiva, técnicas que podem ser aplicadas dentro de casa, então vou usar rotinas visuais, vou usar uma agenda, seja visual, vou criar, o Bartley chama de economia comportamental, então, ao passo que podem ter consequências, punições, também tem premiações, né? Então, ganha as estrelinhas se cumpriu tais objetivos, quando atingir tantas estrelinhas, você vai ganhar um prêmio, tá? Então, treinamento parental, essa é uma área muito quente, gosto bastante disso, a gente tem investido nisso e a cada congresso eu vejo mais evidência nessa área, então, torcemos muito para que isso cresça, né? A participação da família, e não podemos esquecer a participação de escola também, né? As crianças passam muito tempo na escola, então é importante que os professores saibam, não dá para usar a mesma técnica de ensino para todo mundo, né? Porque tem gente que vai aprender, que tem autismo, e aí o aprendizado vai mudar, tem gente que tem deficiência intelectual, tem gente que tem altas habilidades, tem gente que tem TDAH, eu tenho erro de refração, eu preciso de óculos, enfim, dislexia, assim por diante. É uma área muito importante você ver a família como um todo, para que cada um possa se acolher na sua especificidade, uma escola inclusiva ajuda muito, né? Bom, gente, eu vou colocar aqui 2 perguntas em uma só. Por quê? A Patrícia está falando. TDAH com superdotação é possível? E a Marília também está falando. Quais os pontos de encontro e desencontro do TDAH com o TOD, que é o transtorno positivo desafiador? Bom, primeiro, a associação de TDAH com altas habilidades ou superdotação. Isso é o que a gente chama de dupla excepcionalidade.
Dupla excepcionalidade é quando a criança, adolescente ou adulto tem altas habilidades. Então, você mede o QI, o quociente de inteligência, por meio de testes validados, avaliação neuropsicológica, e vê que está um percentil bem acima, né? Super alto. E aí, você chama isso de altas habilidades de superdotação. Quando você tem altas habilidades de superdotação em associação com algum transtorno do neurodesenvolvimento, pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser algum transtorno de comunicação, você chama isso de dupla excepcionalidade. Tá? Então, é perfeitamente possível. É comum, até aproveitando para tirar essa dúvida, é comum muitos pais falarem assim, doutor, mas você tem certeza que é TDAH? Porque meu filho é inteligente, ele não é burro. Gente, TDAH não mexe em inteligência. Tá? Você pode ter TDAH com deficiência intelectual, você pode ter TDAH com altas habilidades, você pode ter TDAH com inteligência na média. Tá? O problema do TDAH não está relacionado à inteligência. Tá? Então, muitos pais têm esse preconceito, né? Ah, porque acha que TDAH a criança tem que ter uma inteligência baixa. Não, ninguém falou isso, tá bom? Em relação à segunda pergunta, que aí a gente entra da associação de TDAH com um grupo de transtornos que a gente chama transtornos disruptivos do comportamento. Tá? Dentro desse grupo, a gente tem o transtorno explosivo intermitente, o transtorno de desregulação emocional, o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, e até o transtorno de conduta. Sim, o TDAH tem comorbidade com esse grupo dos transtornos disruptivos do comportamento. Agora, o TOD também está caindo muito na moda, infelizmente, porque a pessoa lê o título do TOD e fala assim, transtorno opositor desafiante. Ah, meu filho me opõe, meu filho me desafia. É que nem minha esposa. Então, o TOD é muito mais do que isso, tá? Não significa que a pessoa se opõe, a pessoa desafia demais, significa que tem TOD. Não, o TOD já tem algumas características, tem uma abstração maior, a presença de planejamento, tá? O TOD pode ter uma abstração de vingança, a criança planeja, executa bem, muitas vezes um TOD é raro, tá? Mas existe TOD sem TDAH, porém é raro, mas existe uma abstração maior, existe uma malícia um pouco maior. No transtorno de conduta, ainda mais, né? Pode partir para uma delinquência, mas crianças que gostam muito de... Doutor, adora arma, adora fogo, faca, furta coisas na padaria, rouba coisa de colega na escola, põe fogo em animal, judia, tortura animais. Então, o transtorno de conduta é bem mais impactante, né? E mesmo o TOD é impactante, mas olha, no TDAH, a criança também vai se opor, a criança também vai desafiar, porque o freio não está funcionando, a regulação emocional não é boa, o controle inibitório não é bom. E não significa que só porque acontece isso, tem TOD. Tá bom? Sim, ótimo. Doutor, você tocou em dois transtornos aí que me interessam muito, que é o TOD e o transtorno de conduta, né? Até atendo um caso, assim, com esse diagnóstico. É possível uma criança passar de um transtorno para o outro? É possível? Primeira pergunta minha. Sim. Por exemplo, um TDAH não tratado. Isso foi até uma live do Dunker, né? Do Christian Dunker. Ele brincou, falando que seria a porta do presídio, que é do TDAH, passar para o TOD, depois o transtorno de conduta, e desenvolver um quadro de transtorno antissocial. Isso é possível? Esse tipo de desenvolvimento, assim, sem um maior olhar, né, de crianças vulneráveis, sem um maior cuidado? É muito possível o desenvolvimento de comorbidades, né? E a gente sabe que o TOD e o TC, transtorno de conduta, são comórbidos ao TDAH. Agora, não que eu tenho TDAH, aí eu vou passar para o TOD, aí eu deixo de ter TDAH e tenho só TOD, aí eu passo e pulo para o transtorno de conduta e deixo de ter TOD, deixo de ter TDAH. Não, aí... Como comorbidade mesmo, né? Como se fosse pode desenvolver como comorbidade. Agora, o TDAH... está lá, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem um imprint genético importante, está na sua genética.
Sim, ótimo. E você pode ter transtorno de conduta uma época da vida, mas deixar de ter. Você pode ter TOD uma época da vida e deixar de ter. TDAH, por definição, o que acontece? Você pode ter remissão dos sintomas. Então, aí tem um grupo de pesquisadores que falam assim, olha, não tem cura para TDAH, mas tem remissão, controle dos sintomas, deixa de impactar, ok. Agora, tem outro grupo de pesquisadores que fala assim, não, TDAH tem cura. E um dos grandes argumentos é quando se usa aqueles estudos falando assim, olha, a persistência de TDAH da infância para a adolescência e depois para a fase adulta é em torno de 2/3. O que aconteceu com aquele 1/3? Morreu? Não. Né? Agora, tem gente que chama isso de cura, tem gente que chama isso de remissão dos sintomas, isso é uma questão de nomenclatura. Interessante. Bom, a Ângela está falando aqui, tenho TAG e TDAH, né? TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, descoberto aos 38 anos. Sou pesquisadora do TDAH para a dissertação do mestrado e percebo que o sono irregular piora muito os sintomas de ambos. Fala um pouquinho ali do sono, da alimentação. Eu vou acrescentar uma pergunta a esse comentário dela. A dieta anti-inflamatória seria boa para melhorar sintomas de TDAH? Tem realmente pesquisas nesse sentido? Tá, joia. Vamos lá, então. Outra febre, né? Glúten, intolerância à lactose. Minha esposa, ela é gastropediatra, ela estuda isso. E tudo virou intolerância à lactose. Tudo virou alergia, tudo virou, porque tirou o glúten e melhorou. Do ponto de vista, se a gente for ser rigoroso cientificamente, você atribuir causalidade é uma tarefa bastante difícil. Doutor, mas eu tirei o glúten e eu senti isso, sim, doutor, melhorou meu comportamento. Então, um causou o outro. Mas você está esquecendo de várias outras variáveis que podem influenciar, por exemplo, sua atenção, como o sono, que a Maria Ângela comenta, como outros fatores, e, inclusive, o placebo. Então, para a gente atribuir causalidade, A causou B, tá? São estudos bastante complexos, são estudos que têm que ter um desenho específico para isso, que você controla diversos outros fatores e variáveis, geralmente estudos de coorte, estudos de segmento, e ainda assim é preciso de replicabilidade, não adianta você fazer um estudo, sair lá e falar, é isso, não, outras pessoas precisam replicar para você, de fato, ter uma evidência robusta. Até hoje, o que se tem de evidência, primeiro, de dieta, como tratamento de sintomas do TDAH, é baixíssimo, para não falar zero, tá? O que a gente tem alguma evidência, pobre, rasa, mas tem, se procurar, acha, um ou outro estudo que foi razoavelmente bem feito, mostrando que o ômega 3 pode ajudar um pouco no controle de sintomas do TDAH. Um pouco, por quê? Porque existe um outro parâmetro estatístico que é tamanho de efeito, ou, em outras palavras, o nível de eficácia. Então, você põe um grupo com TDAH que vai fazer só atividade física, um grupo com TDAH que vai fazer só psicoterapia, um grupo que vai tomar psicoestimulante, um grupo que só os pais vão treinar, fazer treinamento e tratar, outro grupo vai só comer direitinho, dieta anti-inflamatória. E aproveitando, dieta anti-inflamatória não tem nenhuma evidência, tá, de melhora no TDAH. Então, a partir desses estudos, você consegue comparar a eficácia de diversas intervenções, diversos tratamentos. E aí viu-se que o ômega 3, ele tem uma certa eficácia um pouco acima do placebo. É um pouco diferente do que tomar água com farinha, tá? Mas ainda assim muito baixo perto das outras intervenções sabidamente eficazes. Por exemplo, atividade física, por exemplo, psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, treinamento parental, e de longe, aquela que tem maior tamanho de efeito é o uso de psicoestimulante, tá? Medicamento. Glúten, nenhuma evidência com TDAH, seja para restringir glúten na dieta e tentar melhorar sintomas, seja porque o glúten piorou os sintomas, tá?
polivitamínicos já foi testado. Interessante, tem um estudo também, inclusive, que o Faraone é presidente da Federação Mundial de TDAH, ele conduziu esse estudo, foi replicado esse estudo, mostrando que pode ter alguma piora ultraprocessados, lembrei agora. Ultraprocessados é aqueles coloríficos muito industriais, aqueles suquinhos que de suco não tem nada, só tem corante e coisa artificial. Balas finas, então, que as crianças gostam. Isso daí pode piorar um pouco os sintomas de TDAH. De novo, não causa TDAH, mas pode piorar. Então, é razoável, é sensato a gente pensar assim, olha, se pode piorar, então vamos tirar isso da dieta. Você está me surpreendendo com a sua opinião, porque tem pós-graduação aí abrindo em torno de alimentação para autistas e TDAH. Não sei se você tem acompanhado. Tem um monte, assim como autista, né? Um país pobre como o nosso, que a educação média é muito baixa, é um país fértil para essas intervenções com pouco embasamento científico, né? Vai lá na Suécia e vê se tem alguma pós-graduação com dieta e TDAH, você não vai achar, eu acho. Interessante, né? Às vezes também acaba sacrificando a criança em torno dessas dietas que são tão restritivas. Eu já vi cada coisa no consultório, aí tira lactose. Poxa, eu sempre tomei leite, eu tomo leite até hoje, tomo leite puro, eu adoro, sabe? Aí você tira, o que tem lactose? Imagina, queijo, leite, enfim, um monte de coisa, e glúten, nossa, glúten é pior ainda. E não necessariamente você vai estar ajudando aquele sintoma que você quer resolver, né? Você pode estar ajudando outras questões, né? Bom, sobre hiperatividade. A Soraya está perguntando. Nas escolas temos muitas crianças agitadas, inquietas. Como definir se é hiperatividade? Pode ser também ansiedade ou apenas uma criança agitada? Eu vou somar uma perguntinha à pergunta dela. Você é mais procurado por, né, no caso ali de famílias que têm um filho com suspeita de TDAH. O que incomoda mais essa mãe e esse pai? É aquela criança que é muito agitada e que, portanto, né, aquela criança que o pai e a mãe falam, nossa, eu não posso deixar ele quieto um pouquinho, que eu sei que está quebrando a casa, se eu trouxer ele aqui vai quebrar seu consultório, doutor, e por aí vai. Ou você é mais procurado pelos sintomas de desatenção. Falo com ele, ele não entende. Na escola, os professores já me encaminharam, pediram para procurar um profissional, não sei mais o que fazer, ensina, ele esquece. Quais são, o que está assim? E que traz mais um pai ou uma mãe que leva um filho ao seu consultório? Tá. Isso, tanto aqui no meu consultório, mas tem pesquisa disso também, tá? A Patrícia deu até risada ali, ó, de grego. Bom, então, tanto no meu consultório como pesquisas replicam isso, de que sintomas externalizantes acabam gerando mais impacto e são mais sensíveis para que isso gere um referenciamento para a avaliação com o especialista do que sintomas internalizantes. Então, por exemplo, a criança hiperativa que está subindo pelas paredes, quebrando tudo em casa, os pais tendem a procurar uma ajuda médica, uma avaliação especialista mais cedo do que a criança que está só desatenta e vivendo o mundo da lua, está ali de canto, na sala, oi, tá? Então, já respondendo essa pergunta. A primeira pergunta falava sobre hiperatividade ou agitação psicomotora? Hiperatividade, per se, o termo só hiperatividade é um sinônimo de agitação psicomotora. Tá? Agora, falar de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem hiperatividade, aí é outra coisa. A gente está falando de uma síndrome que tem vários sinais e sintomas. Sim. Eu vou permitir aqui, sou permitida pela minha irmã contar uma historinha, né? Eu tenho uma irmã que tem o diagnóstico de TDAH. Ela, recentemente, ela está tirando a carteira, fez o primeiro exame e não passou. Mas ela falou que a perna dela começou a tremer, que ela não conseguia controlar. E ela sempre, desde pequenininha, ela traz essa questão relacionada à perna tremendo, né? Esse descontrole das pernas. É comum, às vezes, uma criança com um diagnóstico, ela, além da agitação psicomotora, ela tem uma falta de controle, ela reclama da falta de controle em relação a alguma parte do corpo.
síndrome das pernas inquietas, tem relação? Tem pelo menos 3 condições bem distintas aí, tá? Quando a gente fala de tremor do ponto de vista neurológico, é um sinal, um sintoma semiológico que cursa com movimentos que podem ser involuntários, de baixa amplitude, então não é assim, ó, é baixa amplitude, tá? Pode ser um tremor de repouso, que a pessoa nem está percebendo, visto no Parkinson, pode ser um tremor intencional, então você pega a xícara de café e aí quando você pega, começa, pode ser um tremor de ação, então só treme quando vai escrever, tá? Então ela fala assim, a minha perna treme quando eu vou dirigir, ou situações de pressão, que foi fazer a prova da carta, né? Muitas vezes isso pode ser simplesmente ansiedade. A ansiedade pode causar tremor. Eu vou sair com aquela minha paixão, no começo você pode tremer um pouco. Eu estou dando aula para uma conferência internacional, e você pode tremer um pouco as mãos, às vezes treme um pouco a voz, as cordas vocais tremem um pouco. Então, isso do ponto de vista neurológico pode ocorrer em várias condições e não necessariamente tem relação com o TDAH. Outra coisa doutor, eu não consigo controlar minha perna. Sabe aquelas pessoas que ficam com a perna assim? Ela mesmo em situações que não tem ansiedade. Ou se não, está sempre mexendo, tá aqui batucando na mesa, está sempre assim e tal. Isso não é tremor, tá? Os americanos chamam isso de fidgeting. Aí eles lançaram, o americano sabe ganhar dinheiro, né? Eles inventam coisa para tudo. Aí eles inventaram aqueles spinning, que são coisas que você fica mexendo com a mão, que teoricamente eles vendem como anti-estresse. Tem nada a ver com anti-estresse, tá? Não significa que você vai fazer aquilo e vai diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, muito menos os sintomas de TDAH, tá bom? Mas, do ponto de vista semiológico, são condições diferentes, tá? No TDAH não existe relação exatamente com tremor, porém a gente vê muito isso de agitação motora, então, ou a criança, ou adolescente, ou mesmo o adulto, tá? Menos comum em adultos, a bem da verdade. A hiperatividade motora é mais comum em crianças. Com o tempo, ela vai dando mais espaço para desatenção, tá? Mas é muito comum você ver pessoas com TDAH que estão com a perna sempre assim, ó, e que estão mexendo a mão. E aí, uma terceira diferenciação é síndrome das pernas inquietas, SPI, é um distúrbio do sono. Um distúrbio de fases iniciais do sono. Existe uma relação com o TDAH, tá? O próprio TDAH tem aumento de associação com distúrbios do sono, mas o tratamento geralmente costuma ajudar, tá? O psicoestimulante, e também a SPI também tem outros tratamentos, a reposição de ferro, diminuição de cafeína, higiene do sono, e assim por diante. Respondi, Alessandra? Não? Sim, está ótimo, ela vai gostar de assistir. Outra coisa é transtorno de tics, tá? Então, tics são movimentos também involuntários, tá? Que podem desaparecer caso você distraia o paciente, e geralmente tem uma amplitude um pouco maior, pode ser tics cervicais, pode ser tics com emissão de vocalização, aí a gente chama de síndrome de Tourette ou Tourette. Tourette, eu ia fazer uma live sobre Tourette. É um tema muito interessante também, pode ser tics motores, né, enfim, e o TDAH tem uma comorbidade com transtorno de tics. Interessante isso. Bom, a gente tem só 10 minutos, gente. Eu vou pedir, então, para o doutor Renato falar sobre os tratamentos, além da medicação, eu vou pedir para você falar um pouquinho do meu tratamento favorito. Eu espero que se popularize no futuro, que seja acessível para todos, e que tenha muito profissional fazendo, que é a neuromodulação. Uhum. Eu deixei aí no Instagram, eu costumo compartilhar conteúdo sobre TDAH, sobre neurodesenvolvimento em geral, tá? Se o pessoal tiver interesse, fiquem à vontade.
e também porque lá qualquer coisa, eventualmente não deu tempo de responder todas as dúvidas, podem me mandar uma mensagem. Eu costumo dizer que eu posso demorar alguns dias, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, qualquer coisa, me mandem uma mensagem também, quiser referência disso que eu falei, estou à disposição. Ok, tratamento do TDAH, e aí a gente fala de neuromodulação, tá? Eu gosto de dividir o tratamento do TDAH em 2 grandes grupos, a abordagem farmacológica e a abordagem não farmacológica. Abordagem farmacológica, nós temos 2 tipos de medicações, os psicoestimulantes e os não psicoestimulantes. Time titular, começa o jogo jogando, maior nível de evidência, maior tamanho de efeito, são os psicoestimulantes. Tá? Os psicoestimulantes, aqui no Brasil, nós temos dois princípios ativos, que é o metilfenidato, e o outro princípio ativo é a lisdexanfetamina. Tá? Os psicoestimulantes podem ser de liberação imediata, então tem curto tempo de ação, tá? Esses têm caído mais em desuso, né, são mais antigos, ou podem ser psicoestimulantes de liberação prolongada, então tem um tempo de ação maior e são liberados de maneira mais controlada. Tá? Os não psicoestimulantes, a primeira opção chegou no Brasil no final do ano passado, que é a atomoxetina, embora já tenha nos Estados Unidos aí há praticamente 20 anos. Tá? Tem evidência, ou seja, são melhores que o placebo, mas são piores quando comparados com psicoestimulantes. A questão é que os psicoestimulantes acabam tendo alguns efeitos colaterais, então alguns indivíduos não toleram bem o psicoestimulante, e aí, eventualmente, que bom, nós temos outras opções, e agora o não psicoestimulante também é uma opção. Tá? Então, isso é, em linhas gerais, a abordagem farmacológica. Agora, existe também evidência para abordagens não farmacológicas, tá? E não é que uma exclui a outra, não, muito pelo contrário, elas são complementares. Um dos grandes estudos, um estudo, assim, um pilar nessa área, para quem estuda, é o MTA, um estudo americano, que comprovou isso, quando você associa intervenções farmacológicas e não farmacológicas, por exemplo, psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, por exemplo, treinamento parental, por exemplo, atividade física regular, principalmente aeróbica, você aumenta a eficácia do tratamento, tá? Então, vamos lá, grupo de intervenções não farmacológicas. Primeiro, sai na frente aí a psicoterapia, ou seja, psicologia, que segue a vertente de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Eu não estou aqui falando que as outras são ruins, eu só estou falando que em termos de evidência científica, aquilo que foi testado e mostra-se melhor que placebo, é a TCC, tá? Outras abordagens não farmacológicas, atividade física, principalmente atividade física aeróbica, isso foi superior à atividade física anaeróbica, por exemplo, o levantamento de peso, academia. Só que o que eu falo aqui, frente aos pacientes, faça aquilo que te dê prazer, porque para criar um hábito, você precisa estar fazendo algo que te dê prazer. Imagina assim, uma pessoa que é sedentária, eu falo, tem TDAH, vamos fazer, remédio está aqui, psicóloga, mas eu quero que você faça atividade física também. Aí eu falo para ele fazer algo que ele não gosta. Não, começa fazendo aquilo que você gosta, que vai ser mais fácil de criar hábito saudável, tá? E aí entra a neuromodulação. Só um pouquinho antes da neuromodulação. Neurofeedback, para quem já escutou falar, tá? Neurofeedback era uma grande promessa que, infelizmente, não se concretizou. Tá? Infelizmente, por quê? Porque é relativamente barato, acessível, não invasivo, efeito colateral zero, né? Remédio tem um monte de efeito colateral, mas neurofeedback não. Então, no começo era muito interessante, a gente torceu muito para que desse certo. Aí, quando você pega os estudos que são estudos randomizados, controlados feitos assim, de maneira duplo cego, né? Então você não sabe o que está sendo a intervenção ou não, você vê, ou um simples cego também, você vê que eles não são melhores que placebo.
tá? Então, eu percebo isso, os meus pacientes que fizeram, parece que tem uma melhora só ali no momento, uma melhora muito leve, que depois não melhora mais, né? Eu percebi na prática. De novo, aquela questão da criação da evidência também, né? Porque se eu estou recebendo um tratamento para algo que me causa impacto, eu estou muito mais propenso a ver resultado nisso. Então, eu estou enviesado. Assim como a pessoa que prescreveu esse tratamento e quer ver o paciente melhor, porque isso tem a ver com o sucesso da pessoa, da intervenção que a pessoa prescreveu. Então, para a gente ser, de um ponto de vista assim, científico, ser rigoroso, é importante que tenha esse cegamento, né? Então, você está avaliando resultados de algo que você não sabe, se ele tomou placebo ou remédio mesmo, se ele fez um neurofeedback mesmo, ou se foi um negócio só para enganar, né? Assim como a pessoa que recebe, tá? Isso é o que a gente chama de duplo cego. Bom, aí por fim, neuromodulação. Neuromodulação não invasiva, né, gente? Porque existe neuromodulação invasiva, que a gente usa, por exemplo, para Parkinson, tá? Tratamento aí já em fases avançadas, mas que muito, muito interessante. Quando a gente fala de neuromodulação para TDAH, a gente está falando de neuromodulação não invasiva. Então, são diferentes formas de neuromodulação, a saber, as três principais, é o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, o TDCS, que é a estimulação elétrica, estimulação transcraniana por corrente elétrica, tá? E mais recentemente, o estudo de TNS, né, estimulação do nervo vago, tá? Então, são dispositivos, às vezes são dispositivos, do TNS é assim, né, do TMS, que é uma magnética, é uma coroa assim, que você vai num lugar, a pessoa encosta assim, e solta pulsos que mudam o campo eletromagnético. E o TDCS tem diversos devices, né, alguns que são como se fosse uma tiara, assim, parece aquele cara do X-Men, lá, esqueci o nome do cara lá, o careca. E, enfim, são formas diferentes de você aplicar essas intervenções de neuromodulação. Enquanto no neurofeedback a gente deixou de ser promissor, está praticamente engavetado, a neuromodulação tem ganhado espaço, tá? As evidências, algumas evidências favoráveis, mas que ainda não são evidências a ponto de mudar nossa prática clínica. Tá? Então, a gente ainda não tem evidência suficiente de metodologia, de qual método, de qual protocolo aplicar, por qual frequência, qual intensidade. Falta ainda dados sobre isso que a Alessandra estava falando, que se chama generalização ou sustentação dos efeitos de melhora. Então, às vezes você tem uma melhora ali, imediata, mas passou algumas horas, alguns dias, e você não vê mais essa melhora. Então, é uma área promissora, sim, efeitos colaterais são poucos até aqui, né, vamos ver para onde vai caminhar essa área, ainda pouquíssimo acessível, né, os devices, dependendo do que a gente estiver falando, são bem caros, outros um pouco mais baratos, como o TDCS, mas esperamos que dê certo, né? Quanto mais opções, alternativas a gente tenha do ponto de vista clínico, mais a gente vai poder individualizar o tratamento. Doutor, eu sou contra remédio, eu não quero remédio. Tá, eu te falei que é o melhor, mas olha, já que você é contra, eu não vou ser contra você. Vamos tentar, de alguma forma, oferecer aquilo que para você funcione. Né? Isso significa individualizar tratamento. Medicina baseada em evidências não significa que eu só vou pegar aquilo que tem evidência científica e aplicar para você, não. Medicina baseada em evidências leva em consideração evidências científicas, preferências do paciente e individualização. Ótimo, doutor. Você foi o primeiro que me respondeu com clareza a respeito do neurofeedback, porque eu fiz o curso com o Brunoni lá na USP, e eles sabiam sobre neuromodulação. André Brunoni? Isso. Eles sabiam sobre neuromodulação. Eu queria dados comparativos com o neurofeedback, não tinha.
né? Aí depois tem um outro professor aqui, que trabalha aqui, o Alex, professor da fisioterapia, ele está até envolvido numa pós-graduação de neurofeedback. De novo, eu queria a neuromodulação, só que ele estava com neurofeedback. Aí eu falei, mas meu Deus, né? E os pacientes me falando, eu falei, não, então, por enquanto, não. Né? Mas me interessa aprofundar mais sobre a neuromodulação. O Brunoni, ele é grande estudioso de neuromodulação, tá? Quando eu fiz o período lá em Boston, na Harvard, ele também fez esse curso, me antecedeu um pouco, tá? E ele continuou com o professor lá, que era o Philip Frene, grande neurologista também, já radicado nos Estados Unidos, professor da Harvard, e são entusiastas. Fiquei 2 meses lá no laboratório de neuromodulação da Harvard, tá? Então, é uma área promissora. Isso foi em 2013, quando eu fiquei lá. É uma área promissora, torcemos para que dê certo. O Brunoni é um grande estudioso dessa área, mas ainda precisamos construir mais evidência. Sim, sim. Uhum. No caso ali, para o TDAH, né, que você está falando, porque para outros quadros tem bastante evidência, né? Transtorno depressivo maior, transtorno depressivo refratário, né? Prader-Willi, compulsão alimentar, tem um pouco mais de evidência. Sim. É um custo muito caro, né? Porque é caro e só tem grandes capitais. As minhas 2 questões, né? Para quem mora no interior, fica mais difícil você encaminhar um paciente de interior, né? Para um tratamento de grande capital, tem que ser contínuo, geral, né? Por aí vai, tem todo um inconveniente por enquanto. Mas eu penso que, como novas tecnologias, isso tende a ir melhorando a acessibilidade, né? Como televisão, computador, notebook, tomara que sim, né? Sim, né? Tem uma parte ali também, que é a venda, também os Estados Unidos e Israel são pioneiros disso, é a venda dos aparelhos para serem utilizados em casa, né? Então eu mesmo tenho um aparelho aqui, mas o meu aparelho é bem de pobre mesmo, e me parece que tem vários preços diferentes a respeito dos aparelhos, e que, dependendo ali do quadro, vale a pena a pessoa comprar. Né? Tem um treinamento ali para poder ter esse aparelho em casa. O professor Alex, ele conta que ele é professor da área, né, viu, gente? Ele não é um amador, ele é profissional, né, e faz parte de várias sociedades. Ele conta que ele utiliza para ele, para o filho, né, e por aí vai. Né? Ele tem ali diagnóstico que ele, né, administra com propriedade. Eu não vou falar aqui porque não me autorizou, né? Mas é o que ele fala, que ele faz esse uso caseiro, entendeu? Então, também é um caminho aí para quem se interessa por essa área. E como o doutor Renato falou, conjuntamente com a medicação, né, são 2 vias possíveis de tratamento. Doutor Renato, só para finalizar, foi a pergunta ali em cima, eu não lembro de quem, mas ela falou a respeito da medicação para as pessoas que são muito ansiosas ou que têm ali um quadro, ali, o famoso quadro de transtorno afetivo bipolar. Como é que faz? Não entendi. A medicação para TDAH, nós estamos falando de psicoestimulante? Uma pessoa que tenha o TAG e o TDAH, ou uma pessoa que tenha um transtorno afetivo bipolar e o TDAH. Como seria a questão da medicação, manejo da medicação? Porque o que eu escuto falar é que essas pessoas não podem utilizar psicoestimulante. O que pode acontecer, principalmente o transtorno do humor bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, como queira, tá? O psicoestimulante, ele pode causar virada maníaca, né? Então, tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque isso dá problema. No TAG, o psicoestimulante pode piorar a ansiedade. Tá? Agora, é importante dizer sobre relação TDAH e transtorno de ansiedade. Muitas vezes a ansiedade vem na carreta, tem como consequência do TDAH. E às vezes a pessoa chega no consultório, é relativamente comum, chega no consultório, mas eu já estou tratando a ansiedade faz anos, doutor, não melhora nada. Porque a raiz do problema, muitas vezes, é o TDAH e que desemboca em ansiedade. A ansiedade vem como consequência, tudo. Então, às vezes, você trata o TDAH e melhora a performance da pessoa, melhora o desempenho da pessoa e, por consequência, a ansiedade acaba diminuindo.
tá? Isso também pode acontecer. Mas, via de regra, quando você está diante de comorbidades, né, neuropsiquiátricas, você tem que começar atacando aquilo que está mais impactando o paciente. E se a gente está falando de TAG, que é o nível de ansiedade bem alto, né, o transtorno de ansiedade generalizado, geralmente a primeira escolha vai ser controlar mais essa ansiedade, esse TAG, para que isso seja um transtorno de ansiedade, e aí sim pensar no psicoestimulante para o TDAH, ou mesmo, né, aí o não psicoestimulante, como a tamoxetina, pode ser uma alternativa interessante nesse caso. Tá? Tenho pacientes que usam um ansiolítico, antidepressivo, em associação com psicoestimulante. Tá? É completamente plausível, tá? E possível. Claro que a gente precisa tomar uma série de precauções, porque podem ser sinérgicos, um pode aumentar a concentração do outro, pode aumentar o efeito e potencialidade do outro. Então, precisa tomar cuidado nessa psicofarmacologia aí, tá? Mas existe essa possibilidade. Tem gente que, puxa, o psicoestimulante piorou a ansiedade, pode acontecer, e aí você vai optar por ou tratar só a ansiedade, ou você vai colocar um não psicoestimulante, tem muitas opções aí. Sim. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer mais. Alguém quer fazer algum comentário? Só para fechar, então, doutor, não sei se é uma percepção, ou se de fato está acontecendo, por que tanta queixa em torno do Atenta? Eu não tenho tido tanta queixa. Bom, do que seriam essas queixas. efeito colateral? Em relação ao efeito colateral, eu vejo mais efeito colateral dos psicoestimulantes do que não psicoestimulantes, como a tamoxetina. Uhum. Talvez eu veja alguma queixa de baixa eficácia. Não sei se isso é muito... Não, eu já tive ali duas pessoas da minha convivência, uma ex-paciente, mais duas pessoas que tiveram que interromper o uso por causa de efeito colateral. Bom, a Ângela está colocando aqui. O Atenta me ajuda, mas não me dá a mesma disposição que a Ritalina dava. Parei de tomar por causa da TAG, exatamente. Teve uma paciente que falou que aumentou a ansiedade, que ela não conseguia nem dormir. Ah, não, ela interrompeu a Ritalina, mas e o Atenta, Ângela? Atenta, você falou que tem um efeito mediano, né? Tá. A Thalita está falando aqui, meu filho toma o Venvance e o Atenta melhorou na irritabilidade dele. É possível você casar os dois remédios? É possível com muito cuidado, né? Porque eles são sinérgicos, tá? Mas é possível. Hoje eu tenho casos que a gente associou psicoestimulante e não psicoestimulante, mas são casos, assim, refratários, né? Tem que tomar muito cuidado aí nesses casos. Bom, voltando na tamoxetina, é claro que tem efeitos colaterais que para alguns pacientes são mais indesejados do que para outros. Veja, existe um componente subjetivo aí importante. Tem gente que não tolera ficar sem sono, tem gente que até que vai bem, mas não tolera diminuir o apetite. Veja, muitas vezes acontece, os pais voltam aqui e reclamam muito da medicação, ou mandam mensagem para mim antes até, que meu filho não está comendo, não está comendo, não está comendo e tal, e até esquece de falar que as notas melhoraram muito, ele pegava a recuperação e não pega mais, né? E, só que, veja, para uma mãe ver o filho emagrecer ou ficar sem comer, é o fim da picada, né? Então, efeitos colaterais, todo medicamento, e não só medicamento, até outras intervenções, aproveito para falar do CBD, do canabidiol, né? Panaceia. É natural, não tem efeito colateral. Como não? O remédio pode ser natural e muito bem ter efeito colateral. É uma erva, é um floral que seja, homeopatia não tem efeito... Pode ter efeito colateral, sim. Né?
desde que seja um princípio ativo, ou seja, ele causa alguma mudança em algum funcionamento do seu organismo, ele é passível de ter efeito colateral. Então, cada tipo de intervenção vai ter efeitos colaterais diferentes, tá? E esses efeitos colaterais podem ser melhor ou pior, mais bem tolerados ou menos bem tolerados, existe essa subjetividade e existe a intensidade dos efeitos colaterais. A atomoxetina, ela pode diminuir apetite, por exemplo, mas nos estudos a gente vê que os psicoestimulantes, como metilfenidato, a lisdexanfetamina, diminuem mais apetite do que a atomoxetina. A atomoxetina pode tirar o sono, mas, de novo, os psicoestimulantes tendem a tirar mais o sono. A contrapartida, quando a gente vê efeitos benéficos, né, a eficácia dos psicoestimulantes costuma ser bem melhor do que a da atomoxetina. Então, aí é aquilo lá, cada caso vai ser um caso, né? A Ângela está contando a experiência dela aqui, né, com a Atenta, que ela reduziu a procrastinação, consegue manter o trabalho em dia, professora, os diários estão em dia pela primeira vez na vida, e que o Atenta não dá aquela sensação de ressaca e esgotamento no final do dia. Em comparação com o metilfenidato, Ângela? Ah, tá, perfeito. Sim, interessante, né? Então, eu estou... De novo, assim, a gente não pode tomar como regra, né? Então todo mundo que toma metilfenidato vai ter essa sensação de ressaca, esgotamento no final do dia? Não, inclusive a minoria. Aí que entram os estudos, aí que está a importância dos estudos, da experiência clínica, quem trabalha só com isso, né? Mas, Ângela, no fim do dia, sabe o que a gente quer? A gente quer que você esteja bem, tá? Se para você a atomoxetina foi melhor, ou se para você, olha, para mim o meu negócio é psicoterapia e atividade física, se você estiver bem, se forem intervenções éticas, se ninguém está te prometendo milagres, porque aí entra muito espaço para charlatanismo, e lembra da fosfetanolamina, aqui do lado de Ribeirão Preto, em São Carlos, o cara era professor, era ligado à universidade e vendeu a cura do câncer. E vendia por preços assim, a pessoa vendia a casa. A pessoa vendia a própria casa para entrar nesse tratamento. Né? Sim, Isso não faz mais de 10 anos, eu acho, sei lá, uns 10 anos no máximo. Então, assim, se vem alguém aqui no consultório e me conta que alguém ofereceu milagre demais, tomem cuidado, né? Uma chave que abre todas as portas, que nem canabidiol virou uma febre, né? Todo dia no consultório, mas funciona para autismo, doutor? Funciona para demência? Funciona para dor de cabeça? Funciona para TDAH? Quando uma chave promete abrir todas as portas, tomem cuidado, porque as coisas não são tão simples assim, né? Na pandemia, a gente viu que confusão que fizeram na pandemia, politicalizaram, né? Não sei, politizaram uma área que não é para ser política, acabou se tornando. E, mais recentemente, aquele tratamento por proteínas térmicas, choque térmico, coisa assim, não é uma baboseira. Hipersuplementação de vitamina D para esclerose também ouvi falar dessa da hipersuplementação de vitamina D. O canabidiol não tive experiência boa, não. Importei o meu da Suíça, não senti nada. Não tomaria de novo, não. E caro, hein? Sim, importado da Suíça. Então, Ângela, só terminando, a gente tem que ter um norte, a gente tem que ter uma bússola. Eu acho que essas bússolas, a ferramenta para isso é ciência bem feita, né? Não é porque tem artigo publicado que significa que tem evidência. Como esse artigo foi feito, como esse estudo foi feito, onde ele foi publicado, ele foi revisado por pares, tinha conflito de interesse ou foi um estudo patrocinado pela indústria, né? Então, a bússola é essa, mas se o caminho que aquele paciente vai seguir, não necessariamente pode ser o mesmo de outro paciente. A gente tem evidências científicas, mas a gente sempre precisa individualizar. O que funcionou para a Ângela? O que está sendo bom para a Ângela, desde que seja ético, desde que ninguém esteja prometendo milagre, charlatanismo, e que ninguém esteja cobrando sua casa por isso. Muito bom. Doutor, já são 10 para as 9, eu queria te agradecer.
A live começou com bastante gente, está terminando com as mesmas pessoas, então significa que todo mundo gostou, todo mundo aqui interessado, né? É um tema que provoca muitas paixões, porque todo mundo se identifica ou tem uma história para contar. Clécia, você quer falar alguma coisa? Clécia Valeriano. Bom. Não sei se ela quer falar, né? Mas qualquer coisa, Clécia, você pode escrever no Instagram do Dr. Renato. Eu mandei de novo o meu Instagram e também o link do nosso TDAH Summit. Quem tiver interesse, ficar alguma dúvida, podem me mandar mensagem lá no Instagram. E para quem tem interesse em TDAH, a gente vai ter esse evento que vai ser híbrido, tá? Vai ter transmissão online, além do evento presencial. Muito obrigado, Alessandra. De nada. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Porque eu estou vendo várias pessoas levantando a mão. Patrícia. É que eu acho que eu realmente preciso ir render lá a babá do meu filho. Muito obrigada, Faisal está dando parabéns. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença de todos vocês. Eu vou estar agendando mais lives, né, de temas relacionados à inclusão, aos transtornos. Então, por favor, acompanhe o canal da Assistência Estudantil no Instagram. Eu coloquei logo aqui em cima, acho que tem muitas pessoas que chegaram depois, mas, por favor, acompanhe o meu Instagram, Alessandra Efren. Deixa eu só ver. O Instagram do NAI também, Núcleo de Apoio à Inclusão, é só escrever lá, Núcleo de Apoio à Inclusão, o FJFGV, né? E pode me mandar um recado lá, podem me adicionar. Também podem me procurar entre os seguidores do Dr. Renato, também estou lá. Dr. Renato, muito obrigada por aceitar esse convite e até... hoje é terça, até quinta-feira, 15h, a live sobre, em homenagem ao Dia do Nutricionista, com a relação entre as emoções e o comportamento alimentar. Tá bom, muito obrigado, Alessandra, obrigado pela atenção de todos que ficaram aí, espero que tenha sido de alguma forma proveitoso, fico à disposição lá no meu Instagram e parabéns por essa iniciativa, Alessandra, muito parabéns. Aprendemos muito e até o Summit eu acho que eu vou ver todos os seus alunos, não é? Legal. Boa noite. Bom, boa noite a todos.